consolidando os primeiros passos na fé. Este é o tema da nossa mensagem de hoje e é muito importante que nós venhamos entender que precisamos ter os nossos pés firmados na palavra de Deus, na igreja. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do verso 14 ao 19, que diz: Mas vós negaste o Senhor e o justo e pediste que se fosse deste homem homicida e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome se fez este milagre, ou em seu nome se fez, em seu nome fortalece, e este que verdes a conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Verso 19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagado os vossos pecados, e para que venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a palavra de Deus no verso 19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados a vossos pecados, e para que venha assim o tempo do refrigério pela presença de Cristo. Atos capítulo 3 fala da história de Pedro, Tiago e João que iam para a oração. Fala também de um homem que era coxo de nascença, que toda a sua família pegava ele e colocava na frente da porta da igreja para pedir esmola. E ali um dia Pedro estava entrando com seus amigos e ele pediu a esmola, estendeu a mão. Pedro tocou nele e disse: No nome de Jesus eu te digo, anda. E ele se levantou e foi curado. Aqui agora gera uma polêmica, depois da cura desse rapaz, gera uma polêmica, porque todo mundo está dizendo que Pedro é quem fez isso. Outra turma está dizendo que querendo saber como isso aconteceu. Então está aquele tumulto. E Pedro agora está tomando a palavra no verso 11 até o verso 19. Pedro está pregando a palavra, está dizendo que Jesus é quem fez essas coisas, ele mesmo não fez nada, ele não tem poder para isso. E Pedro também está dizendo que o povo foi quem mataram Jesus, rejeitaram Jesus, aquele que dá a vida foi morto por eles, por aquele povo que está aqui em Atos 3. Então, aí Pedro vai dizer agora, arrependei-vos e converteis.
aqui nós precisamos entender que o primeiro passo de um cristão, o primeiro passo a consolidar o nosso espaço na fé, a primeira coisa que eu preciso fazer é me arrepender de todos os meus pecados diante de Cristo, publicamente, diante da igreja do Senhor. Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter. Converter é fazer o caminho de volta, é fazer o retorno de volta para o Pai. Então, a Bíblia diz que só após o arrependimento e a conversão genuína e verdadeira é que a Bíblia diz que Deus apaga a transgressão. A Bíblia diz que Deus agora traz o refrigério. Veja que tem muita gente que anda atormentada porque não é demônio propriamente dito, mas esses demônios, esses espíritos malignos entraram porque acharam uma brecha, uma porta aberta. E agora esses estão operando. Então, para que a pessoa tenha paz no seu espírito, precisa se arrepender. Segundo passo é converter, abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar aquilo. A Bíblia diz: aquele que pecava, não peques mais. Aquele que roubava, não roubes mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que prostituía, não se prostitua mais. Então, isso é abandonar. Isso é deixar, fazer o caminho de volta. Então, a Bíblia diz que nós precisamos se arrepender. E é sobre esse primeiro passo da consolidando os nossos passos na fé é que nós precisamos entender que é necessário uma atitude nossa, é necessário uma decisão nossa, porque a Bíblia diz que em Isaías 59 está escrita essa palavra. Guarda essa palavra, Isaías 59. Está escrito que os nossos pecados, eles nos separam. Isaías 59, verso 2 está escrito: mas a vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não ouçam, porque a vossa mão estão contaminada de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Vós, seus lábios falam falsidades, e a vossa língua pronuncia perversidade. Veja que é o corpo completo. Para que nós possamos ser salvos, precisamos se arrepender, confessar, porque o pecado, ele veda o cristão, ele veda o ser humano. Então, é uma separação entre Deus e o ser humano, o pecado. Que Deus te abençoe, que te conceda graça, favor e misericórdia, no nome de Jesus. Shabbat Shalom, graça e paz.